Leucemia linfocítica crônica. A LLC é a mais comum das leucemias linfóides crônicas. Ela é muito prevalente, tem maior incidência em pessoas idosas acima de 60 anos, em torno de 60, 80 anos de idade. É uma doença indolente muitas vezes. O que é isso? O paciente ele descobre essa doença muitas vezes no exame de rotina e nesse exame de rotina ele não sentiu nada. E aí, de repente, o hemograma está alterado, vai se investigar a causa da alteração desse hemograma e percebe-se que o paciente tem uma leucemia. Pacientes com leucemia são classificados em 3 grupos, BNA, B e C. Eu trouxe um slide mais para frente para a gente falar um pouquinho mais em detalhes sobre isso, mas agora eu quero chamar a atenção para vocês do seguinte: é uma doença que pode ser grave, então o paciente tem uma sobrevida muito curtinha, evoluir para o óbito muito rápido, mas é uma doença que pode cursar indolente com ausência de sintomas graves por longos anos. Esse trabalho que eu estou apresentando para vocês, ele foi parte do meu doutorado lá na UFMG. A gente trabalhou com pacientes do Hospital das Clínicas de Belo Horizonte e lá nós tínhamos pacientes com uma doença muito agressiva e tínhamos pacientes também com mais de 10 anos de diagnóstico e que não apresentavam sinais e sintomas da doença, eles estavam nessa fase indolente. Então, uma vez diagnosticado o paciente, ele pode cursar por longos anos sem complicações da doença. Ele vai convivendo com aquele diagnóstico, é lógico que não é fácil, mas ele vai simplesmente fazendo acompanhamento. Esses pacientes indolentes, é importante frisar também que muitas vezes eles não recebem nem tratamento, eles são acompanhados mesmo para ir avaliando a evolução da doença. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou frisando isso e por que é importante o papel dos biomarcadores nessa doença. Bom, então é muito frequente que nos pacientes com LLC eles tenham um aumento dos linfonodos, então essa aqui, ó, linfonodopatia nessa mulher. A gente vai ter, com característica do esfregaço, a presença de manchas de Grün-Prest, de pequenos linfócitos em grande quantidade. A LLC é uma leucemia de célula P, então esses linfócitos aqui, ó, se a gente fizer citometria de fluxo para identificar se são linfócitos B ou linfócitos T, a gente vai reconhecer que são linfócitos B, então são eles os linfócitos alterados nessa doença. E essas manchas de Grün-Prest nada mais são do que linfócitos que se romperam, se estouraram no momento da realização do esfregaço sanguíneo. Então, esses linfócitos eles estão alterados, a membrana está muito frágil, eles estão em grande quantidade na circulação do paciente, medula, circulação, se acumulam nos linfonodos e na hora que a gente faz o esfregaço, muitos acabam se rompendo. Então, é uma característica de esfregaço sanguíneo, vocês vão ver isso muito em livros, descrito em livros. Bom, então a LLC, ela é característica por esse acúmulo de linfócitos B, é uma doença de linfócitos B. Esses linfócitos, eles se acumulam no sangue, na medula óssea do paciente e nos órgãos linfóides. Então, por isso essa característica da doença de aumento dos linfonodos. São células que possuem grande longevidade. Então, esse acúmulo de linfócitos, esse aumento no número dessas células, na realidade, está muito relacionado a essa grande longevidade das células. Então, é uma célula que sobrevive por muito tempo. Não necessariamente está se multiplicando de forma acelerada, mas uma vez formada, ela demora a morrer. O processo de apoptose dessas células está inibido. O diagnóstico. Como que se dá o diagnóstico da LLC? Como eu comentei com vocês já, muito frequente no exame de rotina. Então, o paciente apresenta uma linfocitose persistente, com 70% a 90% de pequenos linfócitos, a presença daquelas manchas de Grün-Prest no esfregaço sanguíneo. É um paciente que também pode apresentar linfonodomegalia, aumento lá nos linfonodos, hepatoesplenomegalia e muitas vezes cursa com anemia e plaquetopenia. Bom, vamos falar um pouquinho disso aqui.
Essa linfocitose persistente, eu gosto sempre de reforçar com meus alunos, cuidado com linfocitose persistente. Quando a gente fala em leucemia, a gente começa a estudar leucemia, você pega um hemograma que tem aumento de linfócitos, a primeira coisa que você fala é assim, leucemia. Mas não, a grande maioria dos hemogramas com linfocitose, na realidade, o que a gente tem? Uma infecção. Então, por favor, não entre nesse surto. Eu já acabei em sala de aula passando casos clínicos de uma infecção simples no meio do conteúdo de leucemia e todos os alunos acabam achando que aquilo é um caso de leucemia. Então, linfocitose, na grande maioria das vezes, quando encontrado no hemograma, é um processo infeccioso, que é o que a gente tem aí na maioria dos casos. Em alguns pacientes, essa linfocitose vai ser uma leucemia. Professora, como diferenciar? Inúmeros outros parâmetros vão estar associados, mas o primeiro deles que a gente tem que observar é esse aqui, ó, linfocitose persistente, sem sinal de processo infeccioso. Esse paciente tem uma linfocitose no primeiro hemograma, daqui a 3, 4 semanas ele também apresenta uma linfocitose, não tem nenhuma característica de um processo infeccioso em curso. Então, a grande maioria, olha aqui, ó, dos linfócitos são pequenos linfócitos, pode ser um paciente que tem linfonodomegalia, mas sem quadros febris, sem infecção aparente. Então, cuidado só, eu estou chamando a atenção para que vocês tenham cuidado quando a gente está falando de leucemia, e aí se alguém se interessar em estudar leucemia e não começar a bater o olho em hemograma e falar assim, ó, esse hemograma é LLC, só por essa questão da linfocitose, então a gente tem que ter muito cuidado. Linfocitoses de casos de infecção não são persistentes, são transitórios. Uma vez o processo infeccioso foi curado, foi encerrado, o paciente volta para os níveis normais de linfócitos anteriores, né? Os parâmetros de normalidade. A hepatoesplenomegalia e a linfonodomegalia, elas acontecem em decorrência dessa grande quantidade de linfócitos no sangue periférico. Então, esses linfócitos, eles acabam se acumulando nesses órgãos linfóides e também, tanto o fígado quanto o baço tentam controlar esse aumento, destruindo essas células, e aí a gente passa a ter esse aumento de baço e fígado. Anemia e plaquetopenia estão muito relacionados à demanda medular. Então, pacientes com leucemia, não só a LLC, inúmeras outras leucemias, eles acabam cursando com quadros anêmicos ou quadros de redução do número de plaquetas, plaquetopenia. Então, eles começam a ter petequias, hematomas pelo corpo, como sinal dessa redução do número de plaquetas. E por que acontece a redução tanto de eritrócitos quanto de plaquetas? A maioria das vezes está relacionada à demanda excessiva da medula pelas células leucêmicas. Então, a medula ela acaba se desviando para produzir somente essas células alteradas e não consegue produzir de forma adequada por falta de espaço, nutrientes, pela questão do estroma medular. A medula não consegue, nesses pacientes descontrolados no quadro leucêmico, produzir eritrócitos e plaquetas. E aí, só abrindo um parênteses aqui na nossa palestra, tem até uma aula que eu falo sobre isso lá no site do Sapienza, que é a questão de que muitos pacientes acham que anemia pode virar leucemia. Não pode. Como a gente está comentando aqui, a anemia ela aparece em decorrência de uma alteração que a leucemia causa na medula do paciente. Se te interessa o assunto, corre lá no nosso site e acesse essa aula. É uma aula bem curtinha, porque a gente fala sobre isso e outros ditos populares em anemia. Em anemia não, desculpa, em hematologia. Bom, só voltando aqui para fechar, esse aqui é o diagnóstico a nível de laboratório e de exames, e também existem os marcadores que serão feitos aí para diagnosticar, para se ter certeza que é a LLC. Eu não trouxe todos esses detalhes do diagnóstico, porque na nossa palestra a gente tem um tempo curto, então é uma palestra mais direcionada, a gente vai falar de biomarcadores de prognóstico. Então, quem se interessar mais, pode procurar material aí, livro, pode me mandar mensagem,
pelo contato lá, que eu passo para vocês mais informações para detalharmos aí o diagnóstico. E nessa palestra não nos interessa muito detalhes do diagnóstico, a gente quer entender a importância de prognóstico. Onde que entra o MIR15 e o MIR16 na LLC? Bom, eu comentei com vocês que a LLC, o paciente tem um acúmulo de linfócitos B, mas na realidade esse acúmulo acontece não porque está se produzindo somente excessivamente, mas o acúmulo acontece por causa da sobrevida celular aumentada. Essa célula sobrevive muito tempo na circulação sanguínea do paciente. E isso acontece por causa de um desequilíbrio entre moléculas antiapoptóticas e pró-apoptóticas. Esse desequilíbrio inibe a apoptose dos linfócitos B nos pacientes com LLC. A apoptose ela não acontece. Relembrando que a apoptose é a morte celular. Então, nesses pacientes, a apoptose ela não acontece da forma que deveria. A célula não morre naquele tempo programado, ela acaba sobrevivendo mais tempo. Consequência, as células se acumulam no sangue periférico do paciente. Então, esses linfócitos vão ficando em grande quantidade ali naquela circulação, que é o que a gente viu no esfregaço. Aumento de linfócitos e principalmente de pequenos linfócitos. Esse aumento de linfócitos, por inibição do processo de apoptose, a gente vai ter aqui, uma expressão reduzida de MIR15A e MIR16-1. Lembra da região deletada em mais de 50% dos pacientes? A região que contém esses microRNAs? Então, em mais de 50% dos pacientes com LLC, a quantidade, a expressão de MIR15A e MIR16-1 está reduzida. Esses microRNAs, eles controlam, a gente vai ver um exemplo que fica mais fácil de entender, a tradução da proteína BCL2. Com eles reduzidos, essa proteína é traduzida, é produzida em grande quantidade. BCL2 é uma proteína anti-apoptótica, ela inibe o processo de apoptose. Então, a gente está chegando no papel dos microRNAs, a gente está começando a entender agora. Esses MIR15A e MIR16-1, eles na realidade, em pessoas que não têm leucemia, eles estão aqui no nosso organismo. Se você fizer um teste hoje, você tem expressões normais de MIR15A e MIR16-1, esses microRNAs, eles inibem a produção da BCL2. Ela não é uma proteína oncogênica, mas ela está ligada a um tumor, porque ela é uma proteína que regula a apoptose. Então, vamos lá. MIR15A e MIR16-1 em quantidades normais, BCL2 vai estar em quantidade reduzida. Eles controlam a expressão de BCL2. Com menor quantidade de BCL2, já que ela é antiapoptótica, se tem pouca quantidade de proteína antiapoptótica, a célula entra em apoptose. Paciente com LLC, mais de 50% desses pacientes, MIR15A e MIR16-1 teve a deleção lá no cromossomo. Essas moléculas, o gene dessas moléculas deletados, a produção deles reduz. Se MIR15A e MIR16-1 está com produção reduzida, BCL2 vai fazer o quê? Vai conseguir ser traduzida. Eu não vou ter aquela regulação a nível de tradução. Então, o RNA ribossômico vai conseguir correr o RNA mensageiro. BCL2 aumenta nesse paciente. BCL2 é antiapoptótica. Com ela em quantidades maiores, a apoptose não acontece. Então, eu entro num quadro de inibição da apoptose, principalmente das células B. Isso acontece a nível de células B, linfócitos B. Consequência, resumindo tudo, acúmulo de linfócitos B no sangue dos pacientes.